com medo de entrar alguém nesse banheiro. Mas este é o look de hoje. O cabelo está vivo, casaquinho e sandália. Mostra o esmalte. Faz assim pra ver o brilho. Tá diva. Demorou muito pra eu perceber que todos os dias são iguais, sabe? Assim, que a rotina, independente do estado da vida que você tá, ela vai ser sempre muito igual. E porque quando eu era pequena, assim, enquanto eu tava na escola ainda, minha rotina consistia basicamente em acordar e ir pra escola. Geralmente eu almoçava na escola, ficava de tarde pra algum esporte, daí quando eu chegava em casa eu lia um livro, fazia minha atividade, assistia um filme ou algum vídeo no YouTube e ia dormir. Era esse mais ou menos o resumo do meu dia. E, gente, que resumo maravilhoso, né? Não tem assim... Nossa, já pensou ter isso hoje? Assim, eu fico pensando, meu Deus, que maravilha. Então, assim, porque hoje é pejorativizado essa ideia de que os dias são sempre iguais. Mas aí, como eu sempre faço inconscientemente, sempre tem que ter a tal da antítese na minha cabeça. Porque hoje em dia, as minhas semanas, elas são sempre muito iguais também, mas de uma forma diferente. Porque se antigamente era estudo, né, assim, o pilar principal da minha rotina, hoje em dia é o trabalho. E o trabalho, gente, ele tem potencial de esvaziar muito a nossa experiência aqui na Terra. E aí eu fico pensando, gente, a semana inteira, minha semana inteira, assim, é basicamente focada em trabalho. E que bom, não é reclamando, entendeu? Assim, não é que eu esteja reclamando. Até porque, né, num país tão desigual que a gente vive, que bom que eu tenho acesso, né, ao mercado de trabalho. E a isso eu sou muito grata. Mas, assim, ao mesmo tempo, gente, mas precisa ser só isso. E aí, assim, eu ainda tenho possibilidade de lazer, por exemplo, nos finais de semana. Então, eu passo a semana inteira pensando no lazer que eu posso exercer no final de semana. Eu ainda tenho, né, essa luz no fim do túnel. Eu tenho acesso a esse lazer no final de semana. Mas aí eu fico pensando, gente, e as pessoas que não têm essa possibilidade de lazer no fim de semana? Sabe, assim, qual é a luz do fim do túnel? E com as mídias digitais hoje, os conteúdos que a gente consome, eles podem ser fontes de muita patologia, porque muitas dos influencers assim que eu vejo, eles vendem uma realidade que não existe para pelo menos, sei lá, 90% da população brasileira. Desde a semana retrasada que eu tô num fluxo de demandas assim incessante, e tem sido muito difícil parar, sabe? Assim, até de noite, assim, quando eu deito no travesseiro, tem sido muito difícil parar. Minha cabeça, ela não entende, assim, que eu não posso resolver tudo o que tá caindo no meu colo. E em plena, acho que foi quarta-feira, assim, em horário comercial, eu tava no trabalho, eu fiz uma pausa pra lanchar só. E aí eu abri o Instagram e vi uma moça que eu acompanho, tipo assim, do outro lado do mundo, numa quarta-feira, num dia comercial, curtindo a vida dela tipo, do outro lado do mundo, assim, sabe? E eu fiquei assim, gente, mas, sabe, assim, pensando, meu Deus, por que não sou eu? Por que não sou eu, sabe? E isso pode ser fonte de muita dor mesmo, né, assim, principalmente quando você não tem nenhuma fonte de lazer. Porque rede social, gente, não é fonte de lazer, né? Rede social é uma coisa que existe pra gente se alienar mesmo, assim. Pra gente ter uma liberação de endorfina rápida
e desequilibrar completamente o nosso sistema de recompensa, né? Mas enfim, tudo isso eu comecei falando porque eu tava lembrando esses dias de quando que eu comecei a prezar pelo pequeno, assim, quando que eu comecei a prezar pela presença do outro, assim, a enxergar de fato o outro, a ouvir, né, a ouvir o outro, principalmente começando dentro de casa, assim, a ouvir os meus pais, a ouvir meu irmão, a validar ali o sentimento, o pensamento, a tentar compreender, sabe, o universo que existe no outro. E para além disso, perceber mesmo, assim, sei lá, um vento que bate diferente no rosto, os passarinhos, aqui em casa tem muito passarinho, e os passarinhos que ficam, né, cantando assim. Então, para além dos áudios das mídias sociais, o que eu escuto, sabe? O que eu vejo com os meus olhos quando eles não estão condicionados a uma tela? E aí eu fiquei pensando quando que eu comecei a pensar sobre isso, quando que isso se tornou algo tão importante pra mim, tão digno de nota, né, pra mim. E, gente, eu tenho certeza que foi quando eu me aprofundei mais na literatura, porque a literatura, ela usa da linguagem poética para falar do comum. E quando esse fenômeno acontece, eu sinto que é uma romantização da vida cotidiana, sabe? E infelizmente esse termo tem sido muito esvaziado, né? Assim, o romantizar, mas ele é essencial para nossa vida cotidiana, assim, para a sobrevivência do mundo moderno, assim, porque quando a gente não para pensar, assim, quando a gente vive só no automático, é muito fácil a gente cair em dinâmicas de doença mesmo, assim, quando você passa o dia inteiro recebendo uma enxurrada de informações, sejam visuais, auditivas, seja no trabalho, em família, no seu relacionamento. Então você passa o dia inteiro recebendo essas demandas, tendo que dar conta dessas demandas, para chegar no final do dia, você tá exausta, tudo que você consegue fazer é deitar na cama, suja mesmo, enfim, de trabalho mesmo, e ficar assim, sabe? Porque isso traz pra gente algum tipo de endorfina, isso libera algum tipo de endorfina, isso traz pra gente algum tipo de prazer. E quando a gente não se percebe preso dentro desses ciclos, é muito fácil a gente cair em uma depressão, sabe? Uma ausência de sentido, sabe? Da vida, da existência aqui, enfim. Então, assim, acho que a literatura, ela ajuda a gente a ver o mundo de outras formas, porque ela proporciona pra gente outras formas de interpretação de mundo.